Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade à correção das atividades que eu propus para que vocês fizessem lá na escola? Então, essa é a segunda parte, tá? Então, vamos para o primeiro exercício. Então, o primeiro exercício fala que Luciano nasceu em 1972 e que ele tem um irmão que tem 7 anos mais velho. Isso quer dizer que esse irmão nasceu 7 anos antes. E se ele nasceu antes, a gente vai descontar esse 7 do 1972, que dá 1965. Então, o ano em que o irmão de Luciano nasceu foi 1965. Tudo bem? 2. Bom, nós temos um probleminha aí sobre o vendedor de frutas. Só que dessa vez ele saiu com 350 bananas e ao voltar ele só trazia 70. Então, a gente quer saber quantas bananas ele vendeu. Então, nós vamos fazer a diferença, a subtração do 350 com o do 70, que dá o 240. Bom, mamãe tinha 1,5 de ovos. Então, 1,5. Esse meia significa que eu peguei o 100 e dividi pela metade, por isso 50, tá? Então, gastou 63. Com quantos ovos ficou? Então, primeiro eu vou descobrir quantos ovos ela tinha. Ela tinha 150. Só que como ela gastou 63, então a gente vai tirar esse 63. E nós ficamos com o 87. Bom, a soma de dois números é igual a 4.690. Então, eu tenho um número mais outro, que a gente já vai descobrir quem é, dá 4.690. Se um dos números é o 1.592, então a gente já sabe que tem um que é o 1.592. Para a gente descobrir o terceiro, a gente precisa fazer a subtração do 4.690 com o 1.592, que dá 3.098. Então, o outro número é o 3.098. Bom, número 5. De 520 laranjas, estragaram 60. Quantas laranjas ficaram? Então, de 520, nós tiramos 60 e ficamos com 460. Tudo bem? 6. Uma pessoa para fazer uma viagem saiu de casa às 8 horas da manhã e chegou ao seu destino às 17 horas. Quanto tempo gastou na viagem? Então, a gente vai fazer o final menos inicial. Então, o tempo que ela chegou lá, a hora que ela chegou lá, menos a hora que ela saiu. E isso daqui dá um total de 9 horas. Então, ela gastou 9 horas. Em 1994, Rosa completou 33 anos. Em que ano ela nasceu? Então, se em 1994 ela já tinha 33, nós descontamos 33 do 1994 e ficamos com 1961. Então, Rosa nasceu em 1961. Vamos para o próximo, então? 8. Jacira tem 680 bolas e José tem 120. Quantas bolas Jacira tem a mais? Então, Jacira tem a mais 560 bolas. Porque se eu juntar o 560 com o 120, dá o 680. Tudo bem? Próximo. De uma caixa com 786 balas, Marcelo retirou 431. Quantas balas sobraram? Então, perceba, se nós tínhamos 786 inicialmente e tiramos 431, nos sobraram 353 balas. Tudo bem? 10. Um lojista vendeu 1.000 das 2.400 agulhas que tinha. Quantas ainda tem para vender? Então, se ele tinha 2.400 agulhas e vendeu 1.000, significa que sobraram 1.400. Próximo. Numa livraria, havia 586 livros de poesia. Foram vendidos 283. Quantos livros ainda não foram vendidos? Então, perceba, ainda continuamos numa conta de subtração, numa conta de menos. Quem menos quem? O 586 menos 283, que dá 303. Então, 303 livros ainda não foram vendidos. A diferença, então, a subtração,
entre dois números é 48. O minuendo é 72. Qual é o subtraindo? Bom, eu fiz aqui uma pequena correção porque a gente está falando de subtração, né? E aqui, se vocês prestarem atenção anteriormente, aqui estava o 48 e estava errado. Por quê? Porque o 48 é o resultado. Então, a diferença, quando ele fala a diferença entre dois números é 48, o resultado da subtração é 48. E o minuendo, que é a segunda parcela da subtração, é 72. Qual é o subtraindo? Então, 72 mais 48, 120. Então, o subtraindo é 120, ou seja, 120 menos 72 tem que dar 48. Próximo. Faltam apenas 48 páginas para a Roberta terminar de ler seu livro, de 394 páginas. Quantas páginas Roberta já leu? Então, se tem 394 páginas e faltam terminar 48, significa que ela leu 346 páginas. Então, Roberta já leu 346 páginas. Pepeu tem 8 anos e seu pai tem 32. A idade da mãe é a diferença entre a idade do pai e do filho. Então, a diferença entre a idade do pai, que é o subtraindo, então 32, e do filho, menos 8. Tudo bem? Isso dá 24. Então, a idade da mãe dele é 24 anos. Próximo. Um ônibus escolar leva 35 crianças para a escola e 18 são meninos. Qual é o número de meninas? Então, o número de meninas só pode ser 17, pois 17 mais 18 dá o 35. Perceba que a conta de subtração e de adição são contas que são inversas, ou seja, para eu chegar no resultado de uma, basta usar a outra. Tudo bem? Aqui a gente tem outros problemas que são um pouquinho mais complexos, tá? Então, aqui nós temos de novo a soma de 3 números. Então, a soma de 3 números é 7.168. Então, o resultado de 3 números é 7.168. O primeiro é 2.481. O segundo, 3.963. Juntando esses dois números, dá 6.444. Só que mais alguém, então alguém que eu não sei quem é, dá 7.168. Para descobrir esse alguém, basta fazer a subtração entre o 7.168 e o 6.444, dá 724. Bom, então, novamente, esse problema e os outros seguintes vão ter a mesma característica. Então, geralmente eu vou ter 3 coisas em que eu vou ter que me organizar para resolver. Então, aqui, nós temos 3 informações. O 1.400, que são a quantidade de alunos. O 380, que é o primeiro período. O 430, que é o segundo. Então, ele quer saber quantos alunos havia no terceiro período. Para saber o quanto que havia no terceiro período, é só a gente imaginar que se a gente somar o primeiro com o segundo com o terceiro, tem que dar 1.400. Então, nós sabemos que se somarmos o primeiro com o segundo, dá 810 alunos. Quem mais 810 dá 1.400? Somente o 590. Tudo bem? Bom, aqui nós temos 2 dívidas, em que uma é 58 e outra é 89. Então, eu juntei as 2 dívidas. Deu R$147. Só que eu quero saber quanto falta se possuo R$120. Então, ele quer saber quanto falta a pagar se ele já tem R$120. Então, desses 147, ele já pagou 120. Então, sobram R$27. Tudo bem? Pedro tem 1.972 bolinhas. Maria tem 380 bolinhas a menos que Pedro. Então, quantas bolinhas tem os dois juntos? Então, primeiro, eu sei que o Pedro, essa é a quantidade do Pedro, que é 1.972. Agora, a quantidade da Maria eu sei? Não. Só que eu sei que se eu tirar 380 do 1.972, eu tenho a quantidade da Maria, que é 1.592.
E se eu juntar os dois, eu tenho o total, que é 3.564. Bom, aqui eu dividi em duas contas, tá? Para ficar mais fácil. Então, número 5. Em que ano completou 32 anos uma pessoa que fez 48 anos em 1995? Pois bem, primeira coisa, eu tenho que descobrir em que ano ela nasceu. Então, 1995 menos 48 dá 1947. Para descobrir em que ano essa pessoa completou 32 anos, basta eu acrescentar o 1947, 32, e dá 1979. Então, essa pessoa completou 32 anos em 1979 e nasceu em 1947. Próximo. Nós temos uma estante que cabem 450 livros. Já foram colocados 162 e a irmã colocou 184. Então, quantos livros foram colocados no total? 346. Bom, quantos livros faltam para completar a estante? Seria o 450 menos o 346. 346, tá? Tinha um dígito aqui errado, eu corrigi. Que dá 104 livros. Tudo bem? Próximo. Em um tabuleiro haviam 183 cocadas. Celina comprou mais 2 dúzias e vendeu 122 cocadas. Quantas restaram? Então, primeiro, eu preciso descobrir quanto que são 2 dúzias. 2 dúzias são 24. Ela, então, tinha 183 mais 24. Então, ela tinha no total 207. Porém, das 207, ela vendeu 122. Então, ela ficou com 85. Então, restaram a Celina 85 cocadas. 8. Então, aqui a gente tem um pipoqueiro que ele fez 450 sacos de pipoca doce e 580 sacos de pipoca salgada. Ele vendeu 336 sacos de pipoca doce. Então, quantos sobraram de pipoca doce? 114. E quantas sobraram de pipoca salgada, sendo que ele vendeu 265? Sobraram 315. Então, juntando essas duas sobras, nós temos 429, que foram quantos sacos de pipoca sobraram. Tudo bem? Juliana tem 210 figurinhas, então essa é da Juliana. Carla tem 36 figurinhas a mais que Juliana, então Carla tem 210 mais 36, tem 246. E Silvia tem 75 figurinhas a menos do que Carla. Então, se Carla tem 246, então Silvia tem 246 menos 75, então ela tem 171. Então, quantas figurinhas Silvia tem? Silvia tem 171 figurinhas. Bom, mamãe comprou 45 bandeirinhas vermelhas e 38 bandeirinhas azuis. Quantas bandeirinhas faltam para completar um cento? Um cento significa 100. Então, primeiro eu tenho que descobrir quantas bandeirinhas ela tem. Então, ela tem 83 bandeirinhas. Do 83 até chegar ao 100, nós precisamos de 17. Bom, então, numa adição, a primeira parcela é 304. Então, vamos lá. Esse exercício é bem parecido com o número 1 dos outros problemas. Então, 304. A segunda é 68 a menos que a primeira. Então, a segunda parcela é 304 menos 68. E a terceira é o dobro da segunda. Eu sei quanto é a segunda? Até sei, se eu fizer essa conta de subtração. Mas como eu ainda não sei, eu sei que o dobro significa 2 vezes 304 menos 68. Então, o que eu resolvo primeiro? Eu resolvo os parênteses. Lembrando que aqui, como tem 2 parênteses, eu vou resolver o que está mais para dentro. Então, eu vou resolver o 304 menos 68. Então, aqui eu mantenho 304 mais 236 mais 202 vezes 236. Aqui a bolinha significa multiplicação, tá, pessoal? Então, 304 mais 236, quem eu resolvo agora? A multiplicação, 472. Então, vou juntar o 304 mais o 236, que dá 540, mais 472, 1012. Então, o total é 1012. Bom, vovô tem 74 anos. Eu tenho 15 anos. Mamãe é 23 anos mais velha do que eu.
Quantos anos mamãe é mais nova que vovô? Então, eu preciso descobrir a idade da mamãe. A idade da mamãe é 38, pois 15 mais 23 dá 38. E como é que eu faço para descobrir quantos anos ela é mais nova que o vovô? Basta tirar do 74 o 38, dá 36. Então, mamãe é 36 anos mais nova que vovô. Tudo bem? E para fechar, a capacidade de um tanque é de 7.230 litros. Pela manhã, o carro-pipa despejou 2.340 litros. Então, desses 7.230, eu já preciso só de 4.890, porque eu já despejei 2.340. Bom, então, desses 4.890, era o que eu tinha de manhã, que faltavam. Só que à tarde foram despejados mais 290 litros. Então, desses 4.890, eu vou tirar 2.690 litros, que são os litros que foram despejados. Quanto vai faltar para eu completar esse tanque? 2.200 litros. Tudo bem? E quero que vocês fiquem com essa mensagem, que juntos somos mais fortes, sempre. Tudo bem? Espero que todos estejam se cuidando, que todos estejam bem e aguardo vocês até o próximo vídeo.